Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no Salmo 20, versos 7 e 8. Assim está escrito: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre uns confiam em carros e em cavalos, nós, porém, no Senhor. Esses dois versos que li, eles estão no Salmo, quando Davi teve a inspiração de Deus para recitar, relatar e deixar gravado este salmo, quando ele estava pedindo a Deus o livramento na guerra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi também um hábil guerreiro. Davi, em toda a sua vida e no seu reinado, esteve sempre envolvido nas guerras e nas pelejas. Ele entendeu desde novo que a guerra pertence ao Senhor. E no momento em que as pessoas se colocam diante do Senhor, Deus concede a vitória ao seu povo. Por isso, aqui está relatado que uns confiam em carros e outros em cavalo. As guerras campais, as pelejas que Davi enfrentou e tantos outros, elas eram constituídas por estes elementos que fazia parte da guerra. Eram os carros, eram os cavalos, eram os cavaleiros, eram os soldados com espadas, com lanças. Era a forma que eles se arregimentavam para enfrentar uma batalha. E quantas batalhas foram decididas desta forma. E a palavra de Deus, ela em várias oportunidades, ela nos mostra relatos de que o homem sempre se preocupou em carros e cavalos preparados para a guerra, julgando eles que tanto os carros quanto os cavalos seriam suficientes para garantir a vitória na peleja que eles haveriam de enfrentar. Mas quando vamos observar a palavra de Deus, nós encontramos histórias que ficaram registradas que nem o carro, nem o cavalo puderam dar vitória que aquele governante, aquele soberano esperava ter, mesmo tendo os melhores cavalos, os melhores carros, os melhores cavaleiros, os melhores soldados, porque eles estavam confiados em coisas simplesmente terrenas e aparentes, e elas, no momento de maior necessidade, não lhes puderam garantir a vitória tão almejada, tão desejada, esperada e sonhada com ela. Por quê? Porque a confiança deles estava no objetivo errado. O alvo que eles tinham colocado como ponto essencial para garantir-lhes a vitória era o carro, era o cavalo, era o cavaleiro, era o soldado, era a lança, era a espada. E estas coisas em si não têm nenhuma utilidade e garantia de promover vitória a quem quer que seja. Mas quando a pessoa não conhece a Deus, vive à luz dos seus olhos e do seu entendimento, eles enchem o coração com esta expectativa de que estas coisas poderão com certeza levá-los à vitória. Já o salmista Davi, quando escreveu este salmo, ele fez uma diferenciação muito interessante. Ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Podemos usar na batalha o carro, o cavalo? Sim, podemos também. Só que a nossa confiança não está nem no carro, nem no cavalo, nem no cavaleiro. Mas nós
faremos menção do nome do Senhor. Esta é a grande diferença. E o nome do Senhor, ele será sim poderoso, suficiente e necessário para trazer-nos a vitória que esperamos, como trouxe a Davi, como trouxe a tantos reis do passado, que eles encontraram em Deus o alento e o direcionamento correto de focar a sua esperança, expectativa no Deus que peleja, no Deus que guerreia, que ganha as batalhas e não nos instrumentos que eles tivessem à mão, o carro e o cavalo. Poderiam ser utilizados, mas não seriam eles que trariam vitória para o povo. Então nós observamos a felicidade de Davi em transcrever esta estratégia maravilhosa, e ele conclui no verso de número 8 dizendo: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, não sofreremos derrota, não sofreremos vitória, seja ela de onde vier e de que natureza for, a confiança e a menção que fizermos do nome do Senhor será suficiente para garantir a nossa vitória e nos manter de pé. Então, é importante observarmos isto. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós observamos no livro de Provérbios, no capítulo 21 e o versículo 31, observemos o que Salomão escreveu. Ele escreveu assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Salomão recebeu esta inspiração. O cavalo, sim, prepara-se para a batalha. Quanto tempo de treinamento, quantas oportunidades repetindo os mesmos exercícios para, no momento da batalha, da guerra, do combate, eles estarem prontos. Portanto, Salomão escreveu: o cavalo prepara-se para a batalha. Tudo que depender do cavalo, do cavaleiro, dos carros, eles são preparados antecipadamente para, no momento da batalha, não falharem. Mas ele conclui dizendo que nem o preparo do cavalo é suficiente para garantir a vitória, mas ele assegura dizendo-nos: mas do Senhor soberano, maravilhoso, poderoso, guerreiro, virá a vitória. Do Senhor vem a vitória. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar a confiança das pessoas em carros e cavalos. E vamos observar também os que confiam no Senhor. E qual é a diferença de um para o outro? Vamos começar então observando primeiramente lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, alguns versículos que nos diz assim: quando Deus anunciou ao povo de Israel que estava escravizado no Egito, depois daquelas 10 provas com as pragas, e que finalmente Faraó permitiu que o povo saísse e fosse ao deserto para sacrificar ao Senhor, o povo de Israel saiu do Egito e caminhou em direção ao deserto, na direção do Mar Vermelho, por onde eles haveriam de atravessar. Atravessariam ali para chegarem ao deserto e continuarem a sua jornada conforme a orientação que Deus havia dado a Moisés. Quando este povo sai e vai em direção ao Mar Vermelho, quando eles estão próximos do Mar Vermelho, eles estão ladeados de montanhas de um lado e de outro,
e à frente eles têm o Mar Vermelho, que é o grande desafio. E quando eles menos esperam, Faraó, que havia dado a ordem para sair, ele voltou atrás, ele arrependeu-se. E o que ele fez? Ele chamou os seus soldados, os homens da sua confiança, preparou os carros e os cavalos e foram em marcha em direção ao povo de Israel, que estava no caminho para o Mar Vermelho, para surpreendê-los e trazê-los de volta para a escravidão do Egito. Então, observe aqui no capítulo 14, diz assim: então, Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó. Então, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos, porque o Senhor havia endurecido o coração de Faraó. E no verso 9 diz: e os egípcios perseguiram-no, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Então, Faraó pegou os carros, os cavalos, os cavaleiros, os soldados, tudo que ele tinha disponível para uma grande guerra, uma batalha, e saíram na disparada atrás do povo de Israel para fazê-los retroceder, para fazê-los voltar. Mas quando eles estão aproximando-se, Israel olha e vê que Faraó vem atrás, eles ficam preocupados. Mas Deus fala com Moisés para que o povo não tema. E Moisés estenda a sua vara sobre o Mar Vermelho. E à medida em que ele faz isso, o Senhor Deus abre aquele mar em dois. E as águas fazem-se um montão à direita e um montão à esquerda. E no meio abre-se uma larga avenida seca, sem nenhuma resquício de água, e o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, secos. Eles atravessam aquele Mar Vermelho e vão em direção ao deserto. Quando eles chegam ao meio do mar, e Faraó vem atrás e entra no mar com os carros e com os cavalos, e diz: agora vou trazê-los de volta. E quando o último judeu, o último israelita, sai das águas do Mar Vermelho e pisa no deserto, o Senhor Deus fecha as águas do Mar Vermelho. Porque eles entraram e o Senhor fez com que eles entrassem com dificuldade. Tanto os cavalos como os carros, as rodas dos carros quebraram, os carros se desmoronaram. E o certo é que todo aquele exército em quem Faraó confiava, de carros, de cavalos, de cavaleiros e de soldados, diz-nos a palavra de Deus, eles pereceram no deserto. Por quê? Porque o cavalo não pode salvar ninguém. Ele pode ser usado na peleja, mas a vitória quem dá é Deus. E Deus dá a vitória a quem confia nele. Enquanto Israel confiou no Senhor, ele saiu-se vitorioso. Como Faraó confiou nos carros e nos cavalos, eles foram derrotados, pereceram, e Israel saiu vitorioso pelo poder do Senhor. Porque a vitória vem do Senhor. Por isso, o salmista Davi escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Porque o cavalo
não livra ninguém com a sua força. Porém, o Senhor, em quem confiamos, ele é poderoso para livrar a tantos quantos fizerem menção do seu nome e depositarem nele a sua confiança. Aqui está um exemplo de alguém que utilizou-se deste recurso e, como diz a palavra de Deus, eles pereceram. Quando observamos no Salmo de número 33 e o verso 17, está escrito assim: o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Pode ser o mais belo, o mais aparente, o melhor treinado, ele não livra ninguém com a sua força. Por quê? Porque não está nele livrar. Ele se torna vão para a segurança. Mas Salomão escreveu: mas do Senhor vem a vitória. Ao fazer menção do nome do Senhor, significa que está colocando o coração, a expectativa, a vida, tudo em confiança diante de Deus. E Deus, quando olha esta condição do coração do homem e da mulher, que faz menção do seu nome, o Senhor provê e prepara para eles vitórias que eles aguardam da parte do Senhor. Então, observamos aqui este texto muito importante. No Salmo 147 e o verso de número 10, nós vamos encontrar o seguinte. Salmo 147, o verso 10. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor é aquele, não compraz na força do cavalo e nem não se deleita na força do cavalo e nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, com razão, Davi escreveu: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em cavalo, em carros ou cavalos. Nós, porém, no Senhor, nosso Deus. Quando observamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 31, os versículos de 1 a 3, assim está escrito: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio e fará vir o mal e retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Quem confia em carros e cavalos e não confia no Senhor, não prosperarão, não terão vitória, não vencerão a batalha. Mas quem faz menção do nome do Senhor e quem atenta para o Santo de Israel, este receberá da parte de Deus a vitória que é própria do Senhor, guerrear e dar a vitória ao seu povo. Então, observamos estes textos muito importantes. E quando observamos em 2 Crônicas, capítulo 32, e o versículo de número 8, nós vamos observar o seguinte: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus
para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então, o braço da carne, a esperteza ou a rapidez do cavalo, a esperteza dos soldados, dos cavaleiros, mas conosco está o Senhor. E maior é o que está em nós do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, o poderio do cavalo, do carro, do soldado, mas conosco está o Senhor nosso Deus, poderoso para nos livrar. Então, observe que coisa interessante nós observamos à luz da palavra de Deus. Estes pontos importantes que são necessários. Quando Eliseu estava em Samaria e o rei da Assíria, eles queriam invadir a Samaria, mas toda a estratégia que ele fazia, Deus revelava a Eliseu. E ele então ficou perturbado com isso. Quem dos nossos está revelando os nossos segredos? E alguém disse para ele: ninguém, ó rei, mas lá está o profeta Eliseu, e o que tu pensas na tua câmara de dormir, Deus revela para Eliseu. Então ele colocou a cabeça de Eliseu a prêmio. Vamos buscá-lo, vamos trazê-lo, vamos tirá-lo da nossa frente. E foi, com carros e com cavalos, conforme observamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Está escrito assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu. E eis que o monte estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Se na terra os homens tinham a confiança em carros e cavalos, da terra, o Senhor Deus, àqueles que fazem menção do nome dele e depositam nele a confiança, no exército de Deus, ele tem também carros e cavalos, porém de fogo. Carro de fogo e cavalo de fogo, e combate na terra carros de ferro, cavalos de carne, soldados e cavaleiros. Os soldados de Deus combatem com os da terra quando eu e você, quando aqueles reis depositaram e nós depositamos a confiança e fazemos menção do nome do Senhor. Ele invalidará todo o propósito do inimigo e colocará vitória nas nossas mãos, na minha, na sua, cada um de nós, que fizermos menção do nome do Senhor. Observe que quando Deus ia tomar Elias por cima de Eliseu, Deus utilizou-se deste veículo, carros e cavalos de fogo. Capítulo 2, de 2 Reis, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, na terra, os homens creem em cavalos e carros, soldados e cavaleiros. Quem faz menção do nome do Senhor, a peleja passa a ser do Senhor. E o Senhor utiliza-se do exército que ele tem. Cavalo de fogo, carro de fogo, e destrói cavalo de carne, carro de ferro e soldados e cavaleiros. E traz a vitória para o seu povo. Então, que coisa interessante nós observamos. Com certeza, a revelação que Deus deu a Davi, ela é segura, fiel e verdadeira. Uns confiam em carros e outros em cavalo. Nós, porém, faremos menção
do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Os carros de ferro, os cavalos de carne, os cavaleiros e os soldados encurvam-se e caem. Mas nós, que confiamos em Deus e fazemos menção do seu nome, nos levantamos e estamos de pé. Quando nós vamos observar sobre este ponto importante dos cavalos, dos cavaleiros, nós vamos observar que eles ocupam um lugar de destaque na palavra de Deus. Hoje, para guerras e batalhas, eles usam outras coisas. Eles usam o soldado, eles usam as armas, eles usam os tanques de guerra, as bombas, os mísseis, os drones, enfim, tantas outras coisas aí, armas químicas. Tudo isto é que os homens hoje usam nas pelejas e nas guerras. Mas a palavra de Deus faz menção a carros e cavalos, e seus cavaleiros e soldados. Quando nós vamos observar a revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, nós vamos ver ali que há uma relação muito grande com relação a estes cavalos. Nós observamos que pelo menos 5 cavalos estão registrados no Apocalipse. 4 que fazem referência aos 7 selos que serão abertos e 1 que será feito referência no capítulo 19. Então, quando nós encontramos no capítulo 6 de Apocalipse, falando também sobre cavalos, por que lendo em Apocalipse? Porque lá em Salmo nós lemos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 2, diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavalo branco, do primeiro selo dos 7 selos que serão abertos, este cavalo branco, que estava sentado, que tinha um arco, foi dado a coroa, saiu vitorioso e para vencer, refere-se ao anticristo. Ele virá num cavalo branco, semelhante ao cavalo branco que Jesus virá montado, porque ele é a imitação, é o anticristo. Ele vai parecer-se com Cristo, mas não é Cristo. Então, no capítulo 6, quando se lê este cavalo branco do versículo 2, é referindo-se ao anticristo. Mas isto fica por outra oportunidade. Vamos ao segundo cavalo. Verso 3. E aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado, vem ver, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Cavalo vermelho para tirar a paz da terra. Versículo 5. E olhei, e eis outro cavalo, aberto o terceiro selo, o cavalo preto, que estava assentado, tinha uma balança na mão. E uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas por uma cevada. Verso 7. E aberto o quarto selo, ouvi a voz do animal que dizia, vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, estes 4 cavalos vão aparecer na revelação do Apocalipse nos dias finais, quando a igreja tiver sido arrebatada, instaurar-se a grande tribulação na terra, estes cavalos e cavaleiros se apresentarão. Mas lá no capítulo 19, conforme eu disse, aparecerá um. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue.
e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então observe a história com a utilização de carros e de cavalos nas guerras e nas pelejas no tempo passado, e para o futuro será esta mesma forma que as coisas haverão de acontecer. Este cavalo branco do capítulo 19 refere-se a Jesus Cristo. O do capítulo 6, versículo 2, refere-se ao anticristo. Então, observamos isto e façamos o que o salmista Davi deixou escrito. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé. O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Confiemos, pois, no Senhor. Seja qual for o momento, qual for a situação, qual for a perseguição que estejamos enfrentando ou venhamos a enfrentar, não é com armas, não é com carros, não é com cavalos, não é com argumentos, não é com a nossa estratégia que nós vamos enfrentar e vencer. Nós nos colocaremos diante do Senhor nosso Deus e faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E a partir do momento em que nós fizermos a menção do nome do Senhor nosso Deus, a nossa confiança, o nosso coração, os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa força, a nossa expectativa estarão direcionadas unicamente para o Senhor. E o Senhor nosso Deus, Ele é o general em batalha. Ele é aquele que vence todas as batalhas. Nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Ele sempre será um Deus triunfante, vitorioso, maravilhoso, poderoso e que tem alegria em pegar as guerras do seu povo para si e guerreá-las, e ao vencer, trazer aos seus filhos e entregar-lhes a vitória como se fora um troféu. Estai quietos, esta peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Portanto, parai e vede o livramento que o Senhor hoje vos dará. Que coisa importante! Nós não podemos pegar as guerras e as batalhas nas nossas mãos e trazê-las para o nosso coração. Mas nós podemos abrir o coração e invocar o nome do Senhor, fazer menção do nome do Senhor, devotar nele toda a nossa confiança. Ele vencerá por nós e nos colocará a vitória nas mãos. Através do Senhor Jesus Cristo, nós somos e sempre seremos mais do que vencedores, porque nós temos alguém que vence por nós. Jesus venceu por nós na cruz do Calvário, venceu o pecado, o inferno, a morte, a doença, venceu tudo que se apresentou, colocou à nossa disposição. E na autoridade, no nome de Jesus, nós venceremos os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, a corrupção, a concupiscência, a maldade, a violência, a ignorância, a incredulidade, tudo isto que se apresenta quando nós fizermos menção do nome do Senhor. Portanto, faremos sempre menção do nome do Senhor, e Ele tem os seus meios de conceder-nos a vitória de que tanto precisamos. Firma-te em Deus, firma-te no Senhor, proclame-o, declare, anuncie, faça menção em todas as circunstâncias da vida,
faça menção do nome do Senhor, empenhe nele a sua fidelidade, a sua confiança, e você será vitorioso pelo nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue a ajudar e abençoar-nos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.